Bom dia a todos, bom dia em especial ao diretor da Escola Judicial do Paraná, desembargador Aramis de Souza Silveira. Peço desculpas, não fui eu que encaminhei o currículo, a culpa é toda do nosso diretor, a quem eu encaminho e peço que dê um abraço à presidente do tribunal, a desembargadora Ana Carolina Zaina. E cumprimento também o reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, professor Miguel Sanches Neto, as magistradas, magistrados, servidoras, servidores, professores e alunos da PUC Paraná. Parabenizo a Escola Judicial e a Universidade Estadual de Ponta Grossa pelo evento, unidas ambas na pesquisa da busca de soluções para a efetividade das execuções trabalhistas. Interessa à universidade que, por meio desse mestrado profissional, que seus alunos apresentem soluções para o mercado e para a sociedade, por meio da pesquisa. E interessa, evidentemente, ao Tribunal do Paraná que essas soluções revertam para o Poder Judiciário na busca de novas práticas que permitam uma melhor prestação jurisdicional. O tema que me foi sugerido, a proteção legal do crédito alimentar do trabalhador na falência e na recuperação judicial, ele está adequado à ideia da efetividade das execuções trabalhistas. Evidentemente, nós precisamos sempre pensar no que dispõe o artigo 170 da Constituição Federal. A livre iniciativa ela deve ser incentivada, mas é preciso que, no exercício da livre iniciativa no ambiente econômico, o trabalho seja valorizado, a dignidade da pessoa humana seja respeitada e tudo aquilo que se fizer nesse ambiente precisa contar com a justiça social. O empregado ele é hipossuficiente na relação jurídica que mantém com o empregador. Isso acontece porque ele é a parte submetida a uma gama de poderes que o fragilizam nessa relação jurídica. Que poderes são esses? O poder organizacional, o poder diretivo, o poder fiscalizatório e o poder punitivo. Então, quem organiza a atividade, os meios produtivos é o empregador, sem a participação do trabalhador. Quem dirige o que, como, onde, quando o serviço será prestado é o empregador. O empregador pode fiscalizar a atividade do trabalhador e, finalmente, pode diretamente punir o trabalhador pelo descumprimento de obrigações. Então, diante de um poder desse tamanho, é que a Constituição prevê direitos fundamentais para o trabalhador. E o trabalhador resta fragilizado nessa relação jurídica. O salário é a contraprestação destinada à mantença pessoal e familiar do trabalhador para a aquisição dos bens da vida. Então, ele tem caráter alimentar. E, logo no título da palestra que me foi sugerida, fala-se exatamente no caráter alimentar do salário. Do lado contrário do trabalhador está o empregador. Empregador esse que assume o risco dos negócios. A respeito, a atividade empresarial contida no empreendedorismo é indispensável para movimentar a produção, a distribuição, a prestação de serviços, o comércio e, dependendo da vertente, o turismo, o lazer e a cultura. Tudo isso resulta em novos ideais, em novas ideias, obtenção de investimentos, oportunidades de trabalho e geração de tributos. Tudo isso contribui para a arrecadação necessária à realização dos fins sociais do Estado e para o progresso da humanidade, para a prosperidade. Então, o incentivo e a preservação dos empreendimentos devem ser objeto de constante preocupação,
com direcionamento de políticas públicas que incentivem um ambiente propício para os negócios, mas também permitam a superação negociada das dificuldades financeiras, conjunturais ou estruturais que atinjam as empresas, visando, no caso, a recuperação da sua saúde econômica e a preservação dos empregos. Como nem sempre a superação dessas dificuldades é possível, o gerenciamento judicial da quebra, mediante soluções negociadas dentro de várias opções oferecidas pelo mercado, visa possibilitar o pagamento parcial ou total dos créditos trabalhistas pela sua natureza alimentar. Lógico que não é só dos créditos trabalhistas, mas, notadamente, os créditos trabalhistas, que têm natureza alimentar. O Decreto 7.661, de 1945, que regulava as falências e concordatas, foi produzido, na época, num cenário de equivocado dimensionamento da importância dos negócios para o país e para a sociedade. O tratamento dado, na época, era basicamente jurídico e não se atentava para a realidade do mercado das soluções negociadas. No âmbito trabalhista, por exemplo, o caput do artigo 444 da CLT estabelecia que os direitos oriundos da existência do contrato de trabalho subsistirão em caso de falência, concordato ou dissolução da empresa. Isso quer dizer que os credores trabalhistas eram privilegiados em relação à totalidade de seus créditos. Mas, na falência, quem comprasse o negócio, a empresa, ou os ativos, estabelecimento ou máquinas em conjunto, tornava-se sucessor. E isso não atraía investidores, e como não atraía investidores, a massa não arrecadava, não vendia e não arrecadava numerário para pagamento dos credores trabalhistas. E efeito semelhante ocorria na concordata, o que dificultava a recuperação efetiva e a manutenção do negócio e, com isso, dos empregos, porque a empresa não se recuperava. Então, esse dispositivo do artigo 449 da CLT, embora aparentemente protegesse os trabalhadores, na prática isso não acontecia. A Lei 11.101 de 2005, editada no governo Lula, corrigiu essa distorção por meio dos artigos 60, parágrafo único, e 141, aproximando a empresa, o trabalhador e o mercado de uma solução eficaz de interesse comum. A Lei de Recuperação e Quebra colocou nas mãos dos credores o poder de decisão que antes ficava concentrado no magistrado, criou novas opções de pagamento, aumentando as possibilidades de solução do débito, estabeleceu nova ordem de credores, lá no artigo 83, inclusive com limitações de créditos a empregados, e autorizou a transferência de negócios e ativos sem caracterizar sucessão, permitindo, assim, maior aproveitamento de arrecadação para a massa em benefício dos credores, entre eles o trabalhista. Decorridos 15 anos da edição da Lei 11.101 de 2005, verificou-se a necessidade de flexibilizá-la, de adaptá-la às condições atuais de mercado, de forma a facilitar a efetiva obtenção de meios para pagamento dos credores, incentivar negociações e se adequar, por outro lado, aos prazos do Código de Processo Civil de 2015. Uma das alterações promovidas pela Lei 14.112, de 24 de dezembro de 2020, da qual eu fiz parte na comissão da Câmara, permite que o titular da empresa em recuperação obtenha financiamento mediante empréstimo de risco, visando salvá-la da falência. E se, no entanto, a falência for decretada antes da liberação de todo o crédito obtenível mediante financiamento, o contrato será resolvido sem multas ou encargos. O referido empréstimo, obtido por meio de alienação fiduciária ou outra forma semelhante, depende de autorização judicial e admite como garantia bens pessoais do titular da empresa e bens da empresa. Ou seja, todos esses instrumentos, esses mecanismos, visam a facilitar que se consiga numerário suficiente para que a empresa possa prosseguir e garantir os empregos. A nova lei também autoriza o parcelamento de novos débitos e aumenta a possibilidade de parcelamento das dívidas tributárias das empresas em recuperação judicial em até 120 prestações.
Por outro lado, torna possível a apresentação de plano de recuperação da empresa por parte dos credores. Caso o plano de recuperação apresentado pelo devedor venha a ser rejeitado, a Assembleia pode aprovar, no prazo de 30 dias, a apresentação de um plano de recuperação da empresa pelos próprios credores. A nova lei, por meio dos novéis artigos 20A e 20D, dedicou normas destinadas às conciliações e mediações antecedentes ou incidentais aos processos de recuperação judicial, incentivando, assim, a aproximação das partes e a busca de soluções negociadas. Outras alterações foram feitas na lei para corrigir distorções, agregar novos institutos e atualizar procedimentos. E, paralelamente à lei, desde o ano de 2018, Comissão do Conselho Nacional de Justiça, presidida pela presidência do STF, que é do CNJ, e coordenada pelo ministro Luiz Felipe Salomão, da qual fazemos parte, tem atuado por meio de resoluções e recomendações destinadas a dar às recuperações judiciais, extrajudiciais e falências a celeridade compatível à urgência de soluções na recuperação e quebra de empresas, bem como maior segurança e publicidade nos procedimentos, nas decisões e na escolha e atuação do administrador da massa. Bom, feitas essas considerações iniciais, voltamos à indagação, que está contida tacitamente no título da palestra. Ou seja, a indagação que se faz recai na proteção legal do crédito alimentar do trabalhador na falência e na recuperação judicial. Existe essa proteção e essa proteção ocorre em que nível, se existir? Bom, iniciemos pelo artigo 6º da Lei de Recuperação e Quebra. Ela suspendia o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquela do credor, dos credores particulares do sócio solidário. E, pelo atual texto, ficam suspensas, pelo prazo de 180 dias, admitida uma única prorrogação, assim mesmo em caráter excepcional, apenas as execuções, e prosseguem nas especializadas, ou prosseguem na especializada, as ações de natureza trabalhista até a apuração do respectivo crédito. A nova redação do artigo 6º proíbe, o que não acontecia de forma expressa, na fase de execução, durante o prazo de suspensão, qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão, constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriundas de demandas judiciais ou extrajudiciais, cujos créditos ou obrigações se sujeitem à recuperação judicial ou à falência. O novel parágrafo 9º do artigo 6º estabelece que o processamento da recuperação judicial ou de decretação da falência não autoriza o administrador judicial a recusar a eficácia da convenção de arbitragem. Então, nada impede que, por arbitragem, as partes estabeleçam determinadas normas que têm que ser respeitadas, aqui no caso, pelo administrador judicial. Isso se compatibiliza com o artigo 507-A da CLT, que também cuida, no âmbito trabalhista individual, da questão da arbitragem. Arbitragem essa que também está prevista na Constituição em relação à coletividade de trabalhadores. O novel artigo 6º-C, que vem sendo objeto de muita discussão, veda a atribuição de responsabilidade a terceiros em decorrência, ou seja, terceiros que não sejam a empresa em recuperação ou a empresa falida, né? Em decorrência de mero inadimplemento de obrigações do devedor falido ou em recuperação judicial. Mas esse texto faz uma ressalva que foi colocada em nossa época, apesar desse texto da primeira parte, em que ele ressalva as garantias reais e fidejussórias, bem como as demais hipóteses reguladas pela lei. E quais seriam essas hipóteses reguladas pela lei que permitiriam que esses terceiros fossem acionados
apesar da recuperação e apesar da falência e apesar da suspensão do prazo. Quais seriam essas hipóteses? A desconsideração da personalidade jurídica, a solidariedade decorrente de grupo econômico, os casos de atribuição específica de responsabilidade e, finalmente, os casos de fraude à lei, como, por exemplo, a empresa que fecha sem dar baixa na distribuição no registro competente e que, nesse caso, os sócios eles podem ser, nesse caso, diretamente acionados. O artigo 10 da lei, os parágrafos 1º e 2º foram mantidos, que dispõem que, na recuperação judicial, os titulares de créditos retardatários não terão direito a voto nas deliberações da Assembleia Geral. Todavia, a lei faz uma ressalva, e uma ressalva que é boa para o relacionamento trabalhista, ou seja, com exceção dos titulares de créditos derivados das relações de trabalho. Então, esses aí podem, de forma retardatária, terem direito a voto, a não ser que, na data da realização da Assembleia, já tenha sido homologado o quadro geral de credores contendo o crédito do retardatário. O artigo 22 introduziu, no inciso 1º, a linha S, colocando uma pá de cal na discussão sobre a titularidade do depósito recursal e das apreensões feitas até o pedido de recuperação ou decretação da falência. Isso sempre foi objeto de muita discussão, tanto na Justiça Comum como na Justiça do Trabalho, embates entre o STJ e o Tribunal Superior do Trabalho, e acabou sendo decidido pelo legislador, ou seja, pelo Congresso Nacional, pelo Parlamento. O Parlamento decidiu no sentido de que esses depósitos e essas apreensões, os valores arrecadados, são da massa. A partir do momento em que é decretada a recuperação, é deferido o pedido de recuperação, é decretada a falência, os valores ali são da massa, não são mais de determinado trabalhador, apesar dele ter apreendido esse valor em primeiro lugar, eles são da massa para distribuição equânime. Assim decidiu a sociedade. Não era o meu pensamento, não era o pensamento da Justiça do Trabalho, mas foi o pensamento do Congresso, foi o pensamento do Parlamento, essa questão foi assim decidida. E fica também aquela indagação, o que é mais justo? Um receber, porque, nesse caso, apreendeu primeiro, ou esse valor ser dividido por todos os trabalhadores, né? Essa, na verdade, era a questão de fundo. E entendeu o Parlamento que esse valor deveria ser dividido por todos os credores, entre eles o trabalhador trabalhista. O trabalhador, perdão. O artigo 36 da lei estabelece que os sindicatos de trabalhadores poderão representar seus associados titulares de créditos derivados da legislação do trabalho decorrente de acidente de trabalho que não comparecerem pessoalmente ou por procurador à Assembleia, e, nesse caso, então, o sindicato, nesse caso, representa, como deve fazê-lo, o trabalhador. O artigo 50 exclui, por meio de acrescentamento do parágrafo 3º, a norma original do artigo 50 da Lei 11.101 de 2005, o novo comando exclui, na área trabalhista, sucessão ou responsabilidade por dívidas de qualquer natureza a terceiro credor, investidor ou novo administrador, em decorrência, respectivamente, de mera conversão de dívida em capital, aporte de novos recursos na devedora ou substituição dos administradores dessa. O que está querendo dizer esse dispositivo é que, a partir do momento em que alguém aparece como investidor, e que nada tinha a ver anteriormente com aquela empresa, mas aparece como investidor, isso não faz com que ele seja responsável pelo período anterior a esse investimento. O artigo 51 ele altera a redação do inciso 9º, e o legislador estabelece a necessidade de relacionar não apenas todas as ações judiciais, como também os procedimentos arbitrais.
em que o devedor figure como parte, inclusive de natureza trabalhista. Então, esse inciso 9º do artigo 51, ele dialoga com o parágrafo 9º do artigo 6º, né, a que eu já me referi, e também com o artigo 507-A da CLT e com o artigo 114, parágrafo 2º da Constituição Federal, que todos eles fazem referência ao procedimento arbitral. Foi mantido o inciso 4º, que determina a instrução da petição inicial com a relação integral dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, com correspondente mês de competência e a discriminação dos valores pendentes de pagamento. O artigo 54, a nova redação do caput, absorve o parágrafo único do texto original. Então, que determina que o plano de recuperação judicial não poderá prever prazo superior a 1 ano para pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente do trabalho vencido até a data do pedido de recuperação judicial. E sendo que o novel parágrafo 2º estende até 2 anos o prazo para pagamento dos créditos de natureza estritamente salarial, de até 5 salários mínimos por trabalhador, vencidos nos 3 meses anteriores ao pedido de recuperação judicial, mas desde que, apesar dessa extensão, apresente garantias julgadas suficientes pelo juiz, resulte de aprovação pelos credores titulares de créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes do trabalho. Então, os credores titulares de créditos, eles precisam aprovar essa extensão do prazo e, finalmente, que seja garantida a integralidade do pagamento dos créditos trabalhistas, ou seja, dos valores que superem o limite referido. Então, essa extensão, em até 2 anos, ela, na verdade, depende dos próprios credores trabalhistas. O artigo 60, que já na vigência da redação original da Lei 11.101 de 2005, já foi objeto de longa controvérsia, que foi decidida pelo STF, em decisão de relatoria do ministro Lewandowski na época, no sentido de que, se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará sua realização e o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante. Quando esse dispositivo foi editado, foi dito que ele era inconstitucional e que também, porque a legislação trabalhista tinha natureza especial, ele seria ilegal, né? Entendeu o Supremo Tribunal Federal que esse dispositivo não é inconstitucional e entendeu a jurisprudência e o próprio STF que essa não sucessão do arrematante, na verdade, busca propiciar a arrecadação de recursos em benefício da recuperação da empresa, manutenção, com isso, dos empregos e também em benefício dos créditos trabalhistas na falência. Então, essa norma não seria um retrocesso social, pelo contrário, essa norma estaria adequada à garantia do crédito alimentar do trabalhador. Atualmente, a nova lei ela trouxe outras normas. Parágrafo 2º do artigo 73, inciso 6º, o parágrafo 2º, né? Artigo 73, inciso 6º, quando identificado esvaziamento patrimonial da devedora que implique liquidação substancial da empresa e prejuízo de credores, não sujeitos à recuperação judicial, inclusive fazendas públicas, e o parágrafo 2º, a hipótese prevista no artigo 6º deste artigo não implicará invalidade ou ineficácia de atos e determinará o bloqueio do produto de eventuais alienações e devolução ao devedor dos valores já distribuídos. O artigo 76 manteve
a indivisibilidade e competência do juízo universal para conhecer de todas as ações sobre bens, interesses e negócios dos falidos, ressalvadas apenas as causas trabalhistas quanto à quantificação do crédito, quanto à existência e quantificação do crédito. O artigo 82 veda a extensão da falência ou de seus efeitos, no todo ou em parte, aos sócios de responsabilidade limitada, aos controladores e aos administradores da sociedade falida, admitindo, contudo, a desconsideração da personalidade jurídica. O artigo 83 estabeleceu nova ordem de classificação dos créditos na falência. Em primeiro lugar, figuram os créditos preferenciais e, assim, precedentes, no pagamento sobre todos os demais, entre eles derivados da legislação trabalhista, limitados, no entanto, a 150 salários mínimos por credor e sem limitação àqueles decorrentes de acidentes do trabalho. Em quarto lugar, após os créditos gravados com direito real de garantia e os créditos tributários, figuram os créditos quirografários, entre eles os saldos dos créditos derivados da legislação trabalhista que excedem o limite de 150 salários mínimos por credor, excetuados os decorrentes de acidentes do trabalho, como eu disse, porque lá em cima eles continuaram figurando como créditos preferenciais. O parágrafo 4º, que estabelecia que os créditos trabalhistas cedidos a terceiros seriam considerados quirografários, foram substituídos por dois dispositivos. O parágrafo 5º, que dispõe que, para fins do disposto nessa lei, os créditos cedidos a qualquer título manterão sua natureza e classificação. E o parágrafo 6º, que estabelece que, para fins do disposto nessa lei, os créditos que disponham de privilégio especial ou geral em outras normas integrarão a classe dos créditos quirografários. O artigo 84, que estabelece ordem de classificação dos créditos extraconcursais, foi totalmente reformulado. No que interessa à área trabalhista, o inciso 1D estabelece, entre outras normas, entre outros procedimentos, serão considerados extraconcursais as remunerações devidas ao administrador judicial e seus auxiliares. Os artigos 141 e 142. 141 é o sucedâneo, no parágrafo 2º, daquele artigo 60, de não extensão ao arrematante da sucessão, ou seja, dos créditos trabalhistas anteriormente devido aos dos débitos trabalhistas. Então, o parágrafo 2º estabelece que empregados de devedor contratado pelo que o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as derivadas da legislação do trabalho. Então, aqui na falência ocorre aquilo que já havia sido referido na sucessão. Foi mantido o parágrafo 2º, de que empregados de devedor contratados pelo arrematante serão admitidos mediante novos contratos de trabalho e o arrematante não responde por obrigações decorrentes do contrato anterior. Mas foi acrescentado o parágrafo 3º, que a alienação nas modalidades que trata o artigo 142 da lei poderá ser realizada com compartilhamento de custos operacionais por duas ou mais empresas em situação falimentar. O artigo 151, em sua redação geral original, foi mantida, ou seja, os créditos trabalhistas de natureza estritamente salarial, vencidos nos 3 meses anteriores à decretação da falência até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador, serão pagos tão logo haja disponibilidade de caixa. O artigo 159 trata da extensão das obrigações do falido em sentença, e o 161 cuida de recuperação extrajudicial. Bom, em conclusão, durante a suspensão das execuções em razão da recuperação ou da falência, as ações trabalhistas prosseguem no curso normal até a quantificação final do crédito do trabalhador. Na classificação dos créditos preferenciais, a Lei 11.101 de 2005 limitou a 150 salários mínimos os do credor trabalhista, exceto se decorrentes de acidentes do trabalho, que, neste caso, então, devem ser pagos preferencialmente e na totalidade. Os demais passam
a condição de quirografários. Os créditos trabalhistas de natureza estritamente salarial, vencidos nos 3 meses anteriores à decretação da falência, até o limite de 5 salários mínimos por trabalhador, serão pagos tão logo haja disponibilidade em caixa. Na recuperação judicial, ao contrário dos demais credores, os titulares retardatários de créditos derivados da relação de trabalho terão direito a voto nas deliberações da Assembleia Geral dos Credores. Os valores existentes na data do deferimento da recuperação da decretação da falência passam a ser da massa, para a classificação e pagamento pelo juízo universal como créditos de caráter geral dos credores trabalhistas, observado, lógico, os privilégios, as preferências. A alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor não caracterizará a sucessão na recuperação ou na falência, sendo que a unidade produtiva isolada poderá abranger bens, direitos ou ativos de qualquer natureza, tangíveis ou intangíveis, isolados ou em conjunto, incluídas participações dos sócios. É agora vedada a extensão da falência ou de seus efeitos, no todo ou em parte, aos sócios de responsabilidade limitada, aos controladores e administradores da sociedade falida, admitindo, contudo, a desconsideração da personalidade jurídica. A extensão só se aplica em caso de sociedade em nome coletivo e de comandita simples, em que a responsabilidade do sócio é ilimitada. A lei veda a atribuição de responsabilidade a terceiros em decorrência do mero inadimplemento de obrigações do devedor falido ou em recuperação judicial, mas ressalva as garantias reais e fidejussórias, bem como os casos de desconsideração da personalidade jurídica, de solidariedade decorrente de grupo econômico, de atribuição específica de responsabilidade de fraude à lei. O ideal, enfim, seria os trabalhadores permanecerem com direito a crédito integral e preferencial e que, mesmo com sucessão, houvesse adquirente interessado em comprar estabelecimento ou empresa de falido em recuperação. Mas isso é o mundo ideal. No mundo real, isso não deu certo. Além de não ter atendido às exigências do mercado e da sociedade, enquanto assim prevaleceu a norma do artigo 449 da CLT, as empresas não se recuperaram. Os trabalhadores não receberam seus créditos na falência. Penso, portanto, que as modificações legislativas elas garantiram, bem ou mal, o diálogo do sindicato com os demais credores, asseguraram os créditos emergenciais alimentares e os demais créditos quirografários. Nós temos aqui 2 grandes experiências. A experiência da Varig, da falência da Varig, já na vigência da Lei 11.101 de 2005, que não foi bem sucedida, apesar da nova Lei de Recuperação Judicial, e a experiência da Oi atual, já com as modificações legislativas, e que parece que desta vez a experiência foi bem sucedida. Bom, agradeço mais uma vez o convite para estar aqui nesse ambiente, que é um ambiente não apenas acadêmico, como também jurisdicional. Aliás, nem judicial, nem jurisdicional, mas um ambiente de tribunal, vamos melhor colocar. E fico, então, à disposição para eventuais esclarecimentos que eu saiba dar, porque muita coisa, evidentemente, eu não saberei responder. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro Alexandre Agra Belmonte, por sua participação na abertura do nosso evento, vindo aqui dividir seu conhecimento e sua experiência nessa área de recuperação judicial e falência. Vossa Excelência deve ter conhecimento que nosso Tribunal do Trabalho conta com um órgão, uma seção especializada em execução. Estão aqui presentes nesta manhã alguns dos desembargadores integrantes dessa seção especializada, e muitos dos temas, praticamente todos os pontos principais da sua manifestação,
tem sido objeto de intensa discussão na sessão especializada e certamente suas palavras e seus ensinamentos serão muito úteis nas deliberações daquele colegiado. Transmito também os cumprimentos à nossa presidente, desembargadora Ana Carolina Zaina. Logo pela manhã, ela encaminhou uma mensagem de WhatsApp para cumprimentar a escola pela realização desse evento, desejar sucesso e também cumprimentar Vossa Excelência e agradecer a sua disposição de vir participar aqui dessa cerimônia de abertura.